Salve, salve família vascaína! Seja bem-vindo ao canal Raiz é Ser Vasco. Meu nome é Eloy Oliveira e nesse canal aqui a gente comenta tudo sobre o Vasco da Gama. Se você gosta de ficar por dentro de tudo o que acontece, aproveita aí para se inscrever, ativar o sininho e poder receber os nossos próximos vídeos. Bom, e hoje o vídeo é um pouquinho diferente, eu não vou trazer aqui muitas informações, não vou falar sobre a parte técnica do Vasco, eu vou comentar um pouquinho sobre a política do Vasco, que para mim esse é o verdadeiro problema do Vasco, aí já há mais de 20 anos que o Vasco vem sofrendo devido ao seu problema interno, sua política e o ambiente todo o entorno ali dos dirigentes do Vasco, e isso afeta diretamente no campo, está afetando há mais de 20 anos e a gente não está percebendo. Bom, e depois da derrota para o Cruzeiro, eu vi muita gente criticando o Cabo, pedindo a demissão do Cabo urgentemente, que ele é um mau técnico, que ele não escala bem, que ele não sabe treinar, que o time não tem padrão. Eu concordo em muita coisa, realmente o Cabo não faz um bom trabalho. Para nível de comparação, na campanha de 2009, que o Vasco foi campeão, a primeira vez que caiu, o Vasco perdeu 6 jogos na Série B. Nós já temos 6 jogos agora no campeonato, nós já perdemos 3, já perdemos metade do que tínhamos perdido naquela campanha de 2009. Então a gente já vê que o trabalho está começando muito mal ali, o Vasco patinando bastante, perdendo jogos com uma certa facilidade. Então realmente o trabalho do Marcelo Cabo é ruim. Mas eu quero falar aqui que não se trata apenas do campo, não se trata apenas do treinador. A gente vê os jogadores também, muita gente reclama que o elenco é fraco. Sim, para uma Série A, por exemplo, o elenco é fraco. Mas na minha opinião, o elenco para a Série B é um bom elenco. Eu acho que o Vasco tem o melhor elenco da Série B. Não estou aqui puxando o saco de ninguém. É um time limitado sim, mas para a Série B eu acredito que era para esse elenco subir com certa facilidade. Que não fosse em primeiro, dá para subir em segundo, em terceiro com facilidade. E eu acho que o Vasco tem o melhor jogador da Série B, que é o Germancano, é um artilheiro nato, ele briga em todas as bolas. Então, para a Série B, ele, se tiver o mínimo de um time organizado, ele vai meter muito gol. Então, eu acho que era para o Vasco subir com mais tranquilidade. Eu vejo também muita gente comentando, pessoas internas ali de dentro de São Januário, que o time está fechado com o Cabo, que os jogadores gostam muito dele, o salário está em dia. Então, a gente se pergunta, o que acontece com o Vasco? E essa, na minha opinião, é o problema da política do Vasco em torno de São Januário ali, nos dirigentes, na parte da presidência, nos beneméritos, aquela gente que envolve o Vasco ali. Lembrando aqui que eu não tenho lado político no Vasco, não tenho A, não tenho B, não sou sócio estatutário, então não tenho direito a voto, sou sócio torcedor como você, ou talvez você seja também um torcedor comum. Lembrando que aqui no canal a gente fala para torcedores de todas as regiões do Brasil, então são muitos torcedores que não estão muito ligados nessa parte política do Vasco. A gente assiste o campo, o time, é o que a gente quer, é o que a gente torce. Eu sou torcedor assim como você. Venho aqui fazer o comentário, mas é a mesma coisa. Então o que eu quero dizer com isso? O problema do Vasco vai extra-campo. Parece que os jogadores já estão entrando pesado, parece que tudo está mais difícil para o Vasco. A gente vê jogadores como o Fernando Miguel, que no Vasco estava muito mal, agarrava mal, agora no Atlético Goianiense está se destacando, pegando pênalti. A gente vê jogador como o Pikachu, que vive uma fase horrorosa no Vasco, hoje é um dos principais jogadores da Série A do Campeonato Brasileiro. A gente vê jogadores que saem do Vasco e vão se destacar em outros times. A gente vê jogadores se destacando em outros times, chegando no Vasco e não conseguem render. Por que será? Será que é só a parte técnica? Será que é só o campo? Eu acredito que não. O problema do Vasco é interno, político, e eu vejo muita briga entre os vascaínos. Isso me incomoda bastante. Eu entro em alguns sites de notícias do Vasco e a gente vê gente torcendo contra o Vasco por causa de política. A gente vê gente torcendo a favor do Vasco só por causa de política. Gente, eu tive minha opinião na eleição passada. Tive minha opinião de que eu achava que deveria ser um dos candidatos que estavam ali. O candidato que eu achava não ganhou. Acabou ali para mim. Vou continuar torcendo pro Vasco, vou continuar torcendo pro trabalho do Salgado. Não que eu seja fã do Salgado, eu não sou de lado político, mas eu torço pro Vasco da Gama. Então, para mim, é interessante que o presidente vá bem, que o Vasco vá bem. Eu não estou me importando com corrente política. Eu acho que muitas vezes essas correntes políticas só estão visando dinheiro. O Vasco está sendo lesado, já são 20 anos que o Vasco está assim. Então a gente vê o vascaíno brigando contra o vascaíno, a gente não briga mais contra o Flamengo. A gente vê os flamenguistas a gente já não é rival à altura do Flamengo, vou falar a verdade. Ainda existe muita rivalidade sim, mas ficou no passado quando a gente batia de frente com o Flamengo. Hoje não estamos batendo de frente. Eu vi flamenguista desse último rebaixamento lamentando, não queria que o Vasco caísse. Quando o rival começa a sentir pena da gente é preocupante. Não queriam que a gente caísse, muitos flamenguistas.
Então, é uma situação complicada. A gente vê o Vasco está se perdendo dentro dele mesmo. Vascaíno brigando com Vascaíno. Eu frequento São Januário, eu vejo briga na arquibancada entre opositores de correntes políticas. Quando que isso vai acabar? Quando que isso vai acabar? Eu frequentava, né, antes da pandemia, mas era frequente, né? Sempre o momento turbulento do Vasco era frequente, brigas na arquibancada. Briga entre Vascaíno e Vascaíno. A gente não tá mais disputando na bola contra Flamengo, contra Palmeiras, contra São Paulo, contra Corinthians. Não, nós estamos brigando entre a gente. Por isso que o Vasco está nessa derrocada, por isso que o Vasco está se apequenando. É por isso que o Vasco está caindo, porque a gente não está unido. Nós estamos num momento político no Brasil e no mundo em que está acontecendo isso. As pessoas estão torcendo contra. As pessoas estão torcendo contra, assim como no mundo aqui fora. A eleição não acaba. É eleição durante 4 anos. Porque todo o tempo a mesma coisa no Vasco, eleição durante 3 anos. Quem perdeu as eleições agora vai ficar batendo, vai ficar tumultuando o ambiente até chegar a eleição de novo. Depois ganha outro candidato, é a mesma coisa, vem a oposição e vai ficar batendo até acabar com o Vasco da Gama nessa briga de poder. E quem sofre sou eu, é você, torcedor, que a gente vê muitas vezes pela televisão, vai uma vez ou outra no estádio, não tem aquela ligação política dentro do clube, mas a gente ama esse time, essa Cruz de Malta, e a gente que sofre com tudo isso, vendo as coisas que o Vasco está passando. Eu sei, a gente está voltando para a parte técnica, a gente vai reclamar do Marcelo Cabo, sim, está fazendo um mau trabalho, sim, mas a gente vê coisas que não era para acontecer, parece que o Vasco está pesado, o time está carregado, o Vasco já entra em campo muito pesado. Por exemplo, uma coisa que aconteceu, a demissão do Ramon, não era para ter acontecido. Essa demissão do Ramon Menezes ano passado foi por brigas políticas internas dentro do Vasco. O Vasco com o Ramon Menezes, eu tenho certeza que não teria caído. O Vasco vivia uma má fase assim, mas estava ali em 11º ou 12º, se eu não me engano. E o time era fechado com o Ramon, todo mundo gostava do Ramon Menezes. Veio o Ricardo Sapinto, que é um cara totalmente fora da casinha, assim, uma personalidade muito afobado, e ninguém gostou dele, e foi aquilo, o time foi parar na zona do rebaixamento. Depois que o time entra na zona do rebaixamento, é difícil sair com toda essa política e esses problemas em volta. Quem viu uma entrevista do Ricardo Sapinto no Globo Esporte esses dias, sabe que ele explanou ali o ambiente do Vasco e mostrou como é a situação no clube. Então, a gente fica muito preocupado e eu trago aqui esse pensamento para vocês, o verdadeiro problema do Vasco. Pode até mudar treinador, eu acho que se perder o próximo jogo deve mudar. Se o Marcelo Cabo não encontrar o time, realmente tem que mudar. Mas eu fico aqui essa reflexão, o problema do Vasco é muito mais do que dentro das 4 linhas. O time já entra em campo com muita pressão devido a esses problemas, devido a essa guerra entre vascaínos dentro do clube. É política de cá, é youtuber brigando com o outro, vascaíno, no jornal de vascaíno, site de vascaíno brigando com o outro, é política. Gente, isso tem que acabar. Enquanto os vascaínos não se unirem, enquanto nós vascaínos não nos unirmos, o Vasco vai continuar nessa e a gente não vai conseguir se reerguer. Então só há uma solução: o Vasco encontrar o caminho, a gente se unir em prol do Vasco da Gama, a torcida se unir, como teve aquele movimento do sócio-torcedor, mais ou menos parecido com aquilo, pegar o povão do Vasco aí, esquecer um pouco essa parte política, ganhou a eleição, deixa terminar o mandato, e temos que parar com essa coisa. Enquanto esse pessoal que está aí no Vasco da Gama, fazendo oposição, fazendo política, olho por olho, dente por dente, o Vasco não vai sair dessa. Esse foi o meu recado hoje, meio que um desabafo. E é isso. Se você concorda comigo ou discorda, comenta aqui embaixo, deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal que ajuda bastante a gente, ative o sininho para poder receber os próximos vídeos. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!